Chegou a hora de compartilhar com vocês o que eu tô fazendo para alcançar a minha vida dos sonhos. Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Months. Esse é mais um vídeo em que eu sento aqui na frente da câmera e converso com vocês. Eu tô vivendo uma fase muito legal na minha vida, então eu queria muito trazer um pouquinho disso pra cá. Por isso que eu pensei nessa ideia de vídeo de compartilhar para vocês o que eu tô fazendo hoje na minha vida, na minha rotina, que eu espero que tenha um resultado no futuro. E eu já quero deixar muito claro que essa definição de vida dos sonhos, para muita gente pode ser tipo assim, ah, eu quero ser rica, eu quero tipo morar numa mansão, eu quero ter um carro de luxo. E tudo bem, mas assim, para mim é algo bem mais realista na minha realidade. E eu acho legal ir registrando essas coisas, porque hoje, eu falei pra vocês que eu tô vivendo, né, uma etapa muito legal e tal. Essa vida que eu tô vivendo hoje, digamos assim, ela era a minha vida dos sonhos de um tempo atrás, uns meses atrás. E eu acho que isso é um exemplo claro de, tipo assim, quando você tem muito bem estabelecido na sua cabeça aquilo que você quer, o que você quer alcançar, né? Aquele padrão de vida, o que quer que seja, aquilo se torna mais alcançável. É uma mistura de lei da atração com, tipo, você correr atrás dos seus objetivos, sabe? E justamente por hoje eu estar vivendo o que era a minha vida dos sonhos há um tempo atrás, eu sou muito grata, gente. Eu tô assim tão agradecida por tudo que eu tô tendo a oportunidade de viver agora. Realmente, essa mudança de emprego que eu acabei de ter, né? Se você já tá acompanhando os últimos vídeos aqui no canal que foram só sobre isso, me deu um up, assim. Era realmente a motivação que eu precisava pra encarar a vida com outro olhar e pra aproveitar, assim, ser grata pelo que eu tô vivendo agora. Enfim, me gerou uma mudança muito boa de humor no geral, sabe? Mas vamos lá. Agora que eu cheguei na vida dos sonhos que eu tinha antes, é claro que eu tenho novos objetivos de vida. Acho que a gente tem que buscar sempre essa evolução, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi definir quais são os próximos passos, os próximos objetivos que eu quero conquistar. Que é o que se enquadraria na minha vida dos sonhos. Isso, gente, é só um nome que é fácil de ser vendido, assim. É fácil de colocar num nome, assim, pro vídeo, mas o que é a vida dos sonhos realmente? São aquelas metas, são aqueles objetivos, o que você quer conquistar na sua vida. Eu gosto de pensar mais a curto prazo, mas tanto faz pra você. Se você quiser colocar um objetivo que seja bem a longo prazo, assim, é isso. Então, assim, eu falei curto prazo, né? Mas eu fui ver aqui a minha definição desses objetivos da vida dos sonhos e tem umas coisas que não são tão curto prazo, mas enfim, vamos lá. Tem três pilares pra mim que são muito interessantes de conquistar por agora. Por agora eu digo assim, nos meus 20 anos. Até eu fazer 30, vamos colocar assim. O primeiro deles é formar uma família, e com formar uma família, pelo amor de Deus, não entendam que eu quero ter filhos. Porque tá muito cedo pra isso ainda. Eu digo formar uma família com o meu namorado, né? Ele é a pessoa que eu quero casar, eu quero passar o resto da minha vida com ele. E eu já me formei, ele se forma o ano que vem na faculdade. E a gente tem os nossos objetivos, assim, de seguir a nossa vida juntos. Então, esse é um objetivo bem geral que eu coloquei, sabe? Não é tipo um marco quantitativo, assim, mas é só uma ideia de que, tipo assim, eu quero continuar construindo a minha vida com ele, assim, e eu quero, a partir do momento que ele formar na faculdade, principalmente, né, a gente resolver essas coisas que são mais difíceis de conciliar, enfim. Eu quero que a gente possa começar a pensar numa vida a dois mesmo, de forma que os nossos objetivos das nossas vidas, dos sonhos, se alinhem como um casal também, não só cada um ter o seu objetivo separado como pessoa, como ser humano individual, mas a gente também começar a construir nossos objetivos como um casal. O segundo é ter uma oportunidade de morar fora por mais um tempo. Talvez meus pais vão morrer na hora que eu falar isso e eles assistirem esse vídeo, eu espero que não. Fiquem bem, eu amo vocês. Mas eu queria muito ter mais uma oportunidade de morar fora. Eu e o Arthur, né, meu namorado, a gente passou um mês de intercâmbio em Montreal no início desse ano. Foi pouquíssimo tempo, mas foi o suficiente pra gente ter essa vontade de ter uma experiência como essa novamente, mas que seja por mais tempo, né? Um mês realmente é muito pouco. Então, eu particularmente tenho muito essa vontade, assim, de ter uma experiência de morar fora e depois voltar. Porque eu acho que eu não conseguiria, tipo, morar fora pra sempre, digamos assim, e nunca voltar pro Brasil. Eu sou muito apegada a quem está aqui no Brasil, principalmente as pessoas, mas eu queria ter uma chance de morar por, sei lá, uns 2 aninhos, assim, ficar fora, ter uma experiência legal e depois voltar. Então isso é algo que eu penso muito e é algo que eu tento alinhar novamente com o Arthur para que a gente possa fazer isso juntos como um casal depois, enfim.
A gente já pensa nessa possibilidade, mas um objetivo que eu quero que se configuraria essa vida dos sonhos é realmente começar a botar a mão na massa pra fazer isso acontecer, porque eu também acho que as coisas não caem do nada, tá? Eu sou muito dessa opinião, assim, que você pode fazer lei da atração o quanto você quiser, mas se você não se colocar em movimento pra ir atrás daquilo também, eu particularmente não acho que nada cai do céu. Então o nosso plano é assim, Arthur forma na faculdade, enfim, a gente vai sentar e conversar e falar, tá, o que que a gente faz agora? A gente vai morar fora? Como que a gente vai morar fora? Fazer um mestrado fora? Não, arrumar um emprego fora? Sabe, são muitas possibilidades. E aí, enfim, traçar um plano mesmo pra gente começar a correr atrás desse objetivo em específico. Inclusive, vocês viram que essa minha blusa, ela é lá de Montreal, que eu comprei lá. E ela é de Star Wars, só que ela é uma Forest Wars, assim. E aí tem o Darth Vader e tem um Stormtrooper de animais da floresta. Esse aqui é tipo um alce, né? Que é inclusive o símbolo lá do Canadá, que é o animal lá do Canadá, enfim. E aqui um ursinho, o Stormtrooper. Eu amo essa blusa. E por fim, o último item aí nessa minha configuração de vida dos sonhos é conseguir trabalhar com a criação de conteúdo. Assim, talvez eu possa falar que eu já trabalho com isso, porque de vez em quando eu tiro um dinheirinho, mas assim, muito de vez em quando e muito dinheirinho mesmo, mas não tem problema algum. Eu nunca me dediquei tanto a tornar isso um trabalho, porque eu tava fazendo a minha faculdade de engenharia, enfim, agora eu tô trabalhando CLT, então é difícil se dedicar a transformar o que era um hobby em um trabalho. Então eu entendo porque que hoje eu ganho um dinheirinho só de vez em quando também com isso, mas eu tenho essa meta de tornar isso um trabalho real, assim, realmente ganhar dinheiro com isso, evoluir aí para um outro nível de criação de conteúdo. Isso não quer dizer que eu largaria o meu trabalho como desenvolvedora, tá? O meu sonho é conseguir manter os dois. E daí eu quero mencionar agora pra vocês o que que eu venho fazendo pra um dia conquistar esses objetivos. Eu digo um dia porque diferente de, sei lá, metas anuais que a gente faz, sabe? Chega em janeiro, você pega o seu planner novinho, assim, cheirosinho, nem usado, e aí você vai escrever as metas para aquele ano. Ao contrário disso, essas são metas, igual eu falei, metas para a vida. É a vida dos sonhos que eu quero ter um dia. Pode ser a curto prazo, a longo prazo, enfim. Então, eu tenho atitudes que eu faço agora na minha vida que talvez não vão ter uma relação tão direta com esses objetivos, não vão gerar um resultado imediato, mas quando você olha o contexto, tudo orquestra para um dia eu conquistar esses objetivos e ter essa nova vida dos sonhos e continuar criando vidas dos sonhos no futuro. A primeira coisa que eu fiz foi fazer mais atividade física. Eu mencionei em alguns dos meus últimos vídeos também que eu estava fazendo só o circo uma vez por semana. Caso você não saiba, eu faço circo uma vez por semana. Eu amo muito circo. É uma atividade que trabalha muita força, é muita calistenia, né? Muito, muito, muito difícil, muito desafiador. Eu amo. Só que eu faço uma vez por semana só porque eu faço aos sábados. É o melhor horário pra mim, não tem jeito. Não é tão perto da minha casa, então assim, sábado é um dia bom porque eu não pego trânsito nenhum, não tem ninguém nas ruas sábado de manhã. Mas dia de semana realmente é mais complicado pra eu ir. Eu tava fazendo exercício em casa, mais um dia na semana. Mas qual que é o problema disso? Primeiro que já é uma frequência muito pouca, né? 2 dias de exercício físico, assim, na semana só já é muito pouco. E os dias que eu tava fazendo em casa, gente, eu sou zero disciplinada pra fazer exercício físico sozinha. Então, assim, eu tava fazendo 20 minutos de exercício só pra falar que eu não tava sedentária. E é isso. Então, obviamente que essa situação tinha que mudar. O impacto do exercício físico, pra mim, tá muito na saúde, claro, mas também uma parte de saúde mental, sabe? Eu acho que é muito importante pra gente se manter são da cabeça. Então, o que que eu tô fazendo agora? Eu mantive o meu circo aos sábados e agora eu faço spinning 2 vezes na semana numa academia que é bem pertinho aqui da minha casa também, que aí dia de semana não tem problema nenhum. Eu quero futuramente acrescentar também mais pelo menos um dia aí de mais exercício de força, além do circo. Ou uma calistenia mesmo, um pilates talvez, enfim, alguma coisa. Mas por enquanto eu ainda tô nessa fase de adaptar a rotina com essas atividades novas, que são o spinning. Então por enquanto tá assim, mas eu sinto que já foi um grande passo pra eu sair desse meio que um sedentarismo que eu tava assim, e agora eu tô muito mais ativa e eu tô amando o spinning. Atrelado ao exercício físico tem também o ponto saúde, né, que eu tô tentando cuidar mais da minha saúde também. Saúde sempre foi algo que eu me preocupei, eu sempre fiz meus exames anuais e tudo mais. Então, nem foi algo que mudou, assim, dos últimos meses pra cá, foi algo mais que eu mantive. Uma coisa que eu tô tentando melhorar desde o início desse ano é mais no autocuidado.
que eu chamo. Porque, assim, eu sempre é muito forte. Desde que eu fiz, sei lá, uns 15 anos, posso dizer assim, eu tenho autoestima muito boa. Antes disso era péssima. Mas desde os 15 anos eu tenho autoestima muito boa e era aquela questão, tipo assim, eu sei que eu sou bonita, mesmo sem precisar de maquiagem, porque as pessoas me falavam isso o tempo todo. E aí isso teve um efeito meio reverso, assim, na minha cabeça, que aí eu acreditava tanto que eu era bonita sem precisar de muito esforço, tipo assim, sabe? Sem precisar ficar me arrumando muito e tudo mais, que aí eu fui virando uma pessoa meio desleixada. Então, tipo, eu acreditava que eu não gostava de fazer as unhas. Inclusive, estou sem esmalte agora, mas isso é detalhe. Eu achava que eu não gostava de fazer a unha, porque era uma coisa muito frescurinha, assim, pra mim. Eu achava que eu não gostava muito de usar maquiagem. Eu achava que eu não precisava cuidar tanto do meu cabelo, porque ele já era bonito naturalmente. E, tipo, isso pode até ser verdade, mas, sabe, eu acho que eram essas vozes da minha cabeça que elas foram criadas quando várias pessoas reforçaram que eu era bonita naturalmente, assim, sem maquiagem, sem me esforçar e tal, e eu comecei a virar uma pessoa desleixada, que não me cuidava muito. E aí, uma das minhas metas pra esse ano foi melhorar nesse autocuidado, assim, é algo que é um desafio pra mim, mas eu tô me dando melhor com isso. Então, por exemplo, esse ano, a quantidade de vezes que eu fiz a minha unha esse ano foi absurda se comparado aos anos anteriores. Igual eu falei, eu tô sem esmalte agora porque ontem eu tirei o meu esmalte que eu tinha feito no final de semana. Normalmente eu tô gostando muito de fazer minha unha, tipo assim, sexta-feira, porque aí eu passo o final de semana com a unha feita, e aí lá pra terça ou quarta-feira da semana seguinte eu tiro, porque eu gosto de ter um tempo, assim, pra dar uma respirada também. E a grande chave disso é, tipo assim, entender que você não precisa complicar muito as coisas, sabe? Principalmente esses hábitos que não são tão naturais pra você tem que fazer da forma mais simples possível. Então, por exemplo, ir num salão fazer a unha, sabe? Ir numa manicure, pra mim era algo tipo assim, não, velho, eu não acredito que as pessoas, tipo, todo final de semana vão. Minha mãe faz isso. Todo final de semana ela vai no salão pra manicure fazer a unha dela. E isso sempre foi absurdo pra mim. Eu sempre olhei pra isso e falei, mano, não quero isso. Então é óbvio que na hora de incluir esse hábito na minha rotina, eu não ia ir no salão todo sábado lá fazer a unha. O que que eu faço? Eu tô fazendo a unha em casa, muito mal. Eu não sei nem tirar a cutícula, então eu não tô nem tirando a minha cutícula. Mas eu comecei a reparar que é o necessário pra eu me sentir bem comigo mesma. Eu senti que eu tô me cuidando, sabe? Essa vaidade, assim. E as outras pessoas começaram a elogiar minhas unhas também, mesmo elas não estando perfeitinhas. É mais sobre, tipo assim, se ela está feita ou não está feita. E não, tipo assim, ai, se ela está feita e se a cutícula está tiradinha e se sei lá o que, sei lá o que. Não. O resto também é muito isso. Assim, cabelo, eu confesso que realmente cabelo ainda é um desafio. Eu não cuido tanto dele quanto eu deveria. Mas, por exemplo, a minha pele, eu já tô cuidando mais. Eu fui na dermatologista, deve ter umas 2 ou 3 semanas. Daí ela me indicou uns produtinhos, uma rotina de skincare pra eu fazer. Eu fiz uma limpeza de pele essa semana, comecei a passar os produtinhos que a dermatologista indicou. Então, sabe, eu tô me sentindo bem com essas coisas, finalmente. Porque eu continuo me sentindo bonita, assim como eu já me sentia antes, mas agora eu me sinto mais bem cuidada, assim, e não tão desleixada. É isso aí. Igual eu tava antes. Tem algumas coisas que eu também tô fazendo no âmbito, eu diria, mais profissional, assim. Então, eu acabei de trocar de emprego, tenho meu novo emprego, que eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, porque já tem uns 3 ou 4 vídeos aí no canal sobre isso, que são os últimos, inclusive. Se você tiver interesse, você pode ir lá assistir. Mas, como eu falei, essa mudança de emprego realmente foi, assim, um estalo que eu precisava pra ser mais feliz. Eu vou resumir assim, pra ser mais feliz. Não que eu não estivesse feliz antes, porque eu estava feliz, mas agora eu estou mais feliz, entendeu? Eu tô fazendo também a minha pós-graduação, já mencionei também algumas vezes aqui no canal que eu faço pós-graduação em engenharia de software. Tô fazendo alguns cursos complementares também na Alura, porque eu ganhei uma licença de 6 meses da Alura. Então tô aproveitando para fazer uns cursos da Alura, dar uma agregada ali no currículo e aprender novas ferramentas e tecnologias também. Então isso tudo eu vejo como um investimento que eu tô tendo agora, para que eu seja uma profissional melhor no futuro e talvez eu conquiste aquelas oportunidades de morar fora que eu falei para vocês. Que eu ainda não sei se vai ser através de um emprego, se vai ser através de fazer uma pós-graduação fora, o que quer que seja. Mas o importante é manter as possibilidades em aberto. Atrelado a isso, eu faço o meu francês, né? Eu estudo francês também, já falei bastante disso aqui no canal. Nada disso é novo, né? Mas eu queria traduzir isso tudo num vídeo só, assim, de o que eu tô fazendo hoje, né, pra conquistar meus objetivos. O meu francês tá uma relação complicada, porque eu cheguei num nível intermediário, que pra mim não tá o suficiente ainda, eu sei que eu preciso estudar mais, mas ao mesmo tempo
É o intermediário, cara, quando você chega no intermediário de qualquer idioma, eu sinto que é a época mais difícil. É a época que você menos anda pra frente, assim, você menos evolui, porque você começa a aprender as coisinhas mais chatas de gramática, vocabulário, enfim, que é muito importante pra você ir avançando de nível e, sei lá, chegar num nível avançado um dia, mas assim, é muito difícil. Pra mim, a parte mais maçante do estudo de um idioma é quando você tá num nível intermediário querendo evoluir. Então, assim, pra mim tá muito difícil não largar o francês agora. Nossa, porque tá muito chato. Tipo assim, francês é uma língua muito difícil. Eu amo o francês, tá? Eu acho muito linda a língua. Mas é muito difícil de estudar. Então, assim, a minha maior motivação pra continuar tendo as minhas aulas de francês hoje é realmente pensando que um dia saber esse idioma, ter o domínio do francês, pode me dar essa oportunidade de morar fora também. Então, eu não quero desperdiçar isso, sabe? Novamente, é sobre manter as portas abertas. Essa é a minha motivação para continuar estudando francês. É que um dia, se aparecer alguma coisa, eu tenha confiança de falar, não, beleza, eu falo francês, sabe? Cheguei no último item aqui que eu quero compartilhar com vocês, que tá atrelado àquele ponto que eu falei de trabalhar com a criação de conteúdo. Então, depois que eu consegui esse emprego, que é home office, eu estou aqui no meu horário de almoço falando com vocês, o que é ótimo, inclusive. Eu sinto que agora eu não tenho mais desculpa pra não tratar a minha criação de conteúdo com seriedade. Agora é o momento perfeito pra eu tentar, de fato, transformar isso num trabalho. Porque trabalhando de casa, gente, eu ganho muito tempo. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu horário de almoço gravando um vídeo pro YouTube, sabe? Eu consigo otimizar muito mais o meu tempo. Eu consigo usar mais esse tempo pra gravar conteúdo, pra planejar conteúdos, enfim, pra tratar a criação de conteúdo como algo mais estratégico. Esse é o meu principal objetivo esse ano e ano que vem, principalmente. Então, o que eu tô fazendo é investir nisso. Eu contratei uma moça que ela é estrategista digital e ela fez pra mim, montou pra mim realmente uma estratégia pro meu Instagram, principalmente, pra eu me posicionar melhor lá no meu perfil, pra eu criar conteúdos melhores também, uma frequência de postagem, sabe? Tudo que eu posso melhorar, otimizar minha criação de conteúdo, enfim, pra investir nisso e ter um crescimento maior do meu perfil. Esse ano eu oscilei muito na minha criação de conteúdo lá no Instagram. Eu tive épocas muito boas que eu tava produzindo conteúdos muito legais e o perfil tava crescendo bastante. E eu tive épocas que eu não tava produzindo conteúdo muito legal, eu tava só empurrando com a barriga, sabe? Postando por postar. E aí o Instagram caiu bastante meu engajamento, normal. Mas eu tô agora nessa fase de querer retomar o meu engajamento e voltar a crescer bastante o meu perfil, principalmente porque tendo um bom engajamento, eu consigo abordar as marcas para propor alguma publicidade, alguma coisa do tipo, e aos poucos ir conquistando isso como um trabalho mesmo, igual eu falei. Aqui pro YouTube, eu também tenho uma meta, que é monetizar o meu canal. O meu canal aqui no YouTube ainda não é monetizado, mas falta bem pouquinho, então eu quero muito conseguir monetizar. Não sei como que funciona nada dessas coisas, não sei como que funciona a monetização do YouTube direito, mas eu sei que eles te mostram, né, quando você fica elegível pra monetizar, e eu sei que falta bem pouquinho. Então, me ajudem aí, assistam bastante os vídeos. Inclusive, lembram que nos últimos vídeos eu tava reclamando bastante desse microfone aqui, porque ele dá uns ruídos estranhos no meio do vídeo. Eu nem sei se deu durante esse vídeo. Provavelmente em algum momento deu sim, porque ele dá umas bugadas. Eu tô juntando dinheiro pra investir num microfone melhor também. O bom é que esse dinheiro que eu ganho com a criação de conteúdo, que hoje em dia é bem pouquinho, igual eu falei, mas eu pretendo aumentar isso, ele é sempre direcionado pra eu continuar investindo na qualidade dos vídeos e tudo mais. Porque eu tô querendo comprar aqueles da Holy Land, sabe? Que são um pouco mais caros, mas a qualidade é muito boa também, então, enfim. É isso, gente. Tô tagarelando muito aqui, como sempre, né? Esses vídeos que eu sento aqui na frente da câmera e converso com vocês, eu sempre sinto que eu falo muito. Esse foi um vídeo com um tom bem mais pessoal, né? Do que os últimos que eu tava fazendo, que eu tava realmente só falando sobre a minha mudança de emprego. Esse trouxe mais esses aspectos diversos, digamos assim, da minha vida. Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês também. Até pra gente ir acompanhando juntos como que isso tudo vai evoluindo na minha vida, sabe? Imagina um dia eu morando fora e gravando vários vídeos aqui pro YouTube e aí vocês podem comentar assim: eu estava lá, eu assisti o vídeo que ela falou que queria morar fora. Nossa, muito foda. Mas enfim, gente, eu vou parando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei, foi um conteúdo um pouco diferente, um pouco mais pessoal. Mas eu espero que tenha sido divertido e eu tenha agregado algo aí pra vocês. Fiquem à vontade se vocês quiserem compartilhar qualquer objetivo de vida que vocês tenham também e o que vocês estão fazendo pra conquistar isso aqui nos comentários. No mais, me sigam lá no Instagram, igual eu falei. Lá é a minha rede principal de produção de conteúdo hoje em dia. Eu vou ficar muito feliz de ter o apoio de vocês lá também, principalmente porque eu tô tentando retomar, né, o meu engajamento, enfim, produzir bastante conteúdo legal pra lá. E obrigada por terem assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo!